Salve, salve, meus irmãos e irmãs, que todos estejamos bem, em paz e harmonia. Ale Campos por aqui, sou hipnoterapeuta, realizo trabalhos espirituais com o objetivo de integrar o corpo, a mente e o espírito, para que o processo da vida seja prazeroso, alegre e iluminado. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Nós vamos falar agora sobre a ayahuasca, a origem da ayahuasca. A ayahuasca é uma substância psicoativa formada pela infusão do cipó, que é conhecido como jagube, e pela folha, que é a Psicothria viridis, que por sua vez é chamada de rainha ou chacrona. A origem do uso da ayahuasca na bacia amazônica remonta à pré-história. Não é possível afirmar quando tal prática teve origem. No entanto, há evidências arqueológicas, através de potes, desenhos, que levam a crer que o uso dessa planta alucinógena ocorra desde antes de 2000 anos antes de Cristo. Então essa planta ela é utilizada, a ayahuasca, a infusão do cipó e da chacrona, já é utilizado há mais de 2000 anos antes de Cristo. No século XVI, há relatos da época da colonização europeia, principalmente de padres, de monges, evangelizadores, descrevendo a utilização dessa bebida na cultura indígena, que certamente sempre era feito de forma preconceituosa, considerando-a como parte de rituais orgiásticos e demoníacos, resultando da presença de deuses dentro daquelas plantas. O uso dessas plantas foi condenado pela Santa Inquisição em 1616. Alguns padres jesuítas descreveram como poções diabólicas, mas o seu uso cerimonial divinatório persistiu no Peru no século XVII, constituindo-se mesmo uma forma de resistência cultural aos invasores. Existem relatos posteriores à conquista da existência de uma abominável universidade de idólatras, que existiria na cidade perdida de Vilacamba, onde seriam utilizadas essas poções mágicas. A ayahuasca é conhecida em diferentes culturas como a bebida dos deuses, e ela tem vários nomes, eu vou citar aqui alguns: Iagé, Caapi, Matema, Pindé, Carri, Miri, Dapá, Bejuco de Ouro, Vinho de Ouro, Vinho dos Espíritos, Vinho do Sul. Ainda Nishipã, Tetepauã, Madrecita, Santo Daime e Vegetal. Se você sabe mais algum nome, põe aí nos comentários, que é para a gente ficar sabendo também. Na transliteração para a língua portuguesa, resultou em Oasca, da linguagem quechua, um dos idiomas oficiais do Peru. Aya significa espírito ou ancestral, e Huasca significa vinho, que pode ser traduzido como vinho das almas ou vinho dos espíritos. A palavra ayahuasca designa também a bebida, feita na maioria dos casos a partir da infusão, da fervura, de duas plantas, que como eu já falei, o cipó ou liana da família das Maligacéas, do gênero Banisteria, e as folhas de um arbusto da família Rubiacea, chamada de Psicothria viridis. Em algumas regiões é usada também a planta Diploteris cambreana como uma planta aditiva. Essa também é chamada de chaliponga ou xangropanga no Peru, em partes também do Equador. É conhecida como chacruna ou de outra forma reservada para Psicothria viridis. Bom, já deu para perceber que esse vinho permaneceu na cultura das regiões amazônicas por milhares de anos antes de chegar às pessoas da cidade.
Ela sempre foi considerada como uma bebida mágica que facilita o desprender da alma do corpo, se aproximando da divindade. Aí, pouco a pouco, depois quando os brancos foram construindo cidadezinhas mais próximas às dos indígenas, e consequentemente, essa cultura foi se misturando, isso mais lá próximo do Peru. As pessoas da região rural, longe das grandes cidades e também longe das medicinas tradicionais da época, isso por volta de 1800, início de 1900, recebiam um atendimento de xamãs, que cuidavam tanto do corpo quanto da alma. Então problemas de saúde, da saúde física mesmo, e também os problemas espirituais que a pessoa estivesse passando. Desvio de comportamento, depressão, ansiedade e diversos outros. Naquela época, nem tinham esses nomes, mas os xamãs já sabiam que a ayahuasca ajudaria na cura desses males. No Brasil, embora já houvesse essa mesma prática pelos índios e pelos xamãs e também pelas pessoas das áreas rurais, essa bebida ela passou a ser conhecida mesmo e passou a ser utilizada a partir da década de 30, com um maranhense que foi morar no recente formado território brasileiro, que hoje é conhecido como Acre. E sim, pessoal, o Acre existe, mas nessa época ele não era considerado um estado e nem tinha esse nome. Raimundo Irineu Serra, conhecido hoje como Mestre Irineu. Foi através dele que esse conhecimento milenar da ayahuasca foi sendo pouco a pouco reconfigurado. Então começou a haver um sincretismo espiritual entre a cultura dos indígenas e a cultura afro, trazida então pelo Mestre Irineu. O Mestre Irineu, neto de escravos, nascido no Maranhão, com influências esotéricas e espirituais, tudo dentro de um contexto cristão da Igreja Católica. Minha sugestão é que você veja esse livro que eu estou colocando aqui na tela, que é o livro Eu Vim de Longe, que conta a história do Mestre Irineu. É um livro muito bom para quem quer conhecer essa medicina e saber de todo o trabalho que foi feito pelo Mestre Irineu. Após a passagem do Mestre Irineu, em 1971, outras segmentações foram surgindo dentro deste mesmo contexto daimista e mantendo a mesma forma de trabalhos espirituais, como os fardamentos, as roupas, etc. Uma dessas é o segmento de Sebastião Mota de Melo, que é conhecido como Padrinho Sebastião. Minha sugestão também de livro para que você leia é um livro chamado Bença Padrinho, que estou colocando aqui na tela para que você conheça. Esses dois livros que eu falei, você vai encontrar ele também disponível online. Então você pode comprar esse livro aí em sites como a Amazon. Bom, eu contei aqui a história da origem da ayahuasca, para que pudéssemos entender do que se trata essa bebida e como é de simples preparação. Então basicamente se pega a folha e o cipó, que o cipó é macerado antes para se extrair o sumo dele, se ferve com água e pronto, a bebida está pronta. Não tem segredo, se você quisesse fazer a ayahuasca na sua casa, você conseguiria fazer. Bastaria ter esses dois ingredientes, água e um fogão bom para ferver. Agora, se o que você fizesse na sua casa teria esse poder de vinho das almas, aí são outros 500. Então o feitio dessa bebida é muito simples, mas para ela ter o poder de vinho das almas, são outros 500. Existe todo um processo para se fazer, que é a limpeza espiritual do local onde é feito, as rezas que são feitas durante a preparação. Eu mesmo participo sempre que posso do feitio, que é quando se produz a ayahuasca, que em cada instituição é feito geralmente 1 ou 2 vezes por ano. Este feitio é feito com extremo respeito e limpeza, tanto do local físico quanto do espiritual.
Então, a todo momento, se zela pela limpeza do local e se zela também pela limpeza espiritual. Durante o feitio, por exemplo, não é permitido nenhuma conversa que não seja sobre o feitio. Então não se fala de política, de futebol, de comida, de qualquer outra coisa. Sempre é feito com reza, com cantos e com muito respeito. É também um local de silêncio e concentração, junto com o trabalho duro. Esse silêncio só é quebrado durante as orações e durante os cantos, ou quando se precisa falar algo sobre o próprio feitio, né? Pôr mais lenha lá no fogo, né? Ou talvez colocar mais água, ou trazer mais cipó, mais folha. Então sempre é falado somente sobre as coisas do próprio feitio. Também tem um outro vídeo aqui no canal que eu falo sobre os princípios ativos da ayahuasca e como que esse chá vai agir dentro do seu corpo a partir do momento em que você toma. É isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, já deixa aí seu like, se inscreve no canal e comenta também sobre o que você quer saber a mais sobre a ayahuasca. Nós estamos aqui para esclarecer, para que se você for consagrar um dia essa bebida, não tenha dúvida e também não tenha medo.